Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai Bendito, nós suplicamos a vossa graça, que possamos ser assistidos pelo Santo Espírito, a fim de que tudo aquilo que fizermos, aquilo que dissermos, sirva realmente para as pessoas despertarem para a beleza, para a grandeza, e por tudo aquilo que foi conquistado em Cristo para nós, e a gente saiba tomar posse dessas graças, de forma que a dignidade de filhos de Deus seja restabelecida em cada um de nós, e nós saibamos servir a igreja de todo o coração. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A missão do leigo na igreja, né, que o Papa Francisco tem convocado nós cristãos leigos a exercer, né, como nossa primeira e não única, mas a primeira missão do leigo é essa, uma vez que nós tenhamos sido batizados. O batismo é uma consagração e todo batizado é chamado, é convocado, né, a servir a Cristo dentro da sua igreja, mas não só nos limites territoriais da igreja. O leigo é justamente esse braço mais alongado da igreja. Então veja, a igreja é composta pelo Papa, bispos, cardeais, padres, religiosos e leigos. Então não é que, esses são a igreja, nós somos o povo que vai na igreja. Não, nós somos a igreja, né, em comunhão com todos esses. Né? A igreja existe como meio de salvação na terra, né, para quem aderir a Cristo, para quem aceitar a Cristo. A igreja é vamos dizer assim, não sei se a palavra fica muito clara, mas ela é o veículo, o meio que nós devemos ter para chegar à vida de santidade e ao céu. Então, e a igreja tem muita clareza a respeito do que compete ao leigo quanto membro da igreja. Né? Infelizmente nós temos ainda muito ranço, muita falta até de formação e percepção de que nós não estamos na igreja católica, mas nós somos a igreja católica. A igreja é formada por nós também. O corpo místico de Cristo é a igreja na terra, tendo o Papa como cabeça visível e o próprio Cristo como cabeça invisível e regente de todo esse organismo, de todo esse corpo, né, que é a Santa Igreja Católica. E dentro do Catecismo da Igreja Católica, quando a gente estuda a profissão de fé, né, da igreja, no parágrafo 899 diz o seguinte: a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, e eu gosto muito dessa palavra que vem depois, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Esta iniciativa é um elemento normal na vida da igreja. Então não é o padre que tem que ficar fazendo coisa diferente, não é o padre que tem que descobrir e inventar meios, somos nós os leigos, porque o São João Paulo II, né, ele passou todo o seu pontificado nos dizendo que o protagonismo, né, a missão da pregação, da evangelização, os protagonistas somos nós, os leigos. E é muito comum a gente ainda ouvir as pessoas dizerem assim: mas lá na igreja o padre não dá formação, a gente não tem ensino para fazer parte da sua... Nós devemos buscar a formação, estarmos preparados e nos oferecermos à igreja como membros que estão dispostos a trabalhar naquilo que for necessário, dando a mão aos nossos sacerdotes e aos outros elementos da nossa igreja. Né? Mas cabe a nós. Eu devo buscar a formação, eu devo buscar, e esse canal se propõe a ser isso, né? Entre tantos, talvez outros muito melhores que o nosso, mas um a mais que vai tentar dizer aquilo que é necessário para que nós, como leigos, possamos assumir a nossa missão e fazer acontecer a igreja. Né? Os cristãos sempre tiveram ao longo da história esse protagonismo, essa atitude muito clara, né, de estar na sociedade e se manifestar como cristão para a transformação da sociedade como um todo, do mundo como um todo. Por meio de cada cristão, a graça de Deus se comunicar às pessoas. Então o que a gente vê hoje acontecer? Principalmente, a gente pode olhar isso claramente na Europa, né, que sempre foi formada por
pelo cristianismo, por países cristãos, e aí o que acontece? Hoje a Europa está paganizada, né? Tudo bem que tem interferência de outras religiões que estão chegando, mas independentemente disso, isso está acontecendo exatamente pelo fato de que a Europa, berço do cristianismo, né, não no sentido de ter nascido ali o cristianismo, mas por ser a Sé, a cátedra de Pedro está lá, e não existe um cristianismo autêntico, latente, que como foi antigamente. Existem ainda, claro, expressões, mas não como foi antigamente, a ponto de mudar a realidade. E nós precisamos fazer isso. Porque as pessoas que trabalham, por exemplo, dentro de uma ideologia de um partido político, eles são militantes naquilo que eles fazem, de forma que eles consigam levar as pessoas a dizer o que eles dizem, fazer o que eles fazem, acreditar no que eles dizem. Então nós, como cristãos, precisamos tomar posse dessas graças que nos cabem e realmente tomar posição e fazer essa diferença. Já foi dito, né, que o Papa Francisco, de novembro de 2017, decretou, né, proclamou o ano do leigo até o novembro de 2018. Então esse tempo é um tempo tardio, talvez, né, pela data que já estamos, né, em julho, mas é um tempo oportuno de entender qual é a nossa missão. Não só missão, no sentido de evangelização. Qual a espiritualidade do leigo? Qual a dimensão do trabalho do leigo dentro da igreja? Até onde compete a nós? O que nós temos que cuidar para que o nosso trabalho seja frutuoso? E ele só vai ser frutuoso se a gente tiver vida de oração. Né? Porque nós somos membros de Cristo, nós não somos separados. Ou eu estou ligado nele como um ramo na videira, ou eu não vou produzir os frutos que ele quer. Então veja, são realidades que competem a nós leigo, como já dito também. Infelizmente a gente ainda tem aquela visão, leigo é aquele lá que não sabe das coisas, sabe pouco, ou, né, exagerando um pouco, mas é o ignorante. O leigo é aquele que não sabe. Não, o leigo é uma vocação dentro da igreja e nós temos que assumir essa realidade. Nós devemos entender a profundidade e o dinamismo que tem nesse chamado para que a gente possa realizar a obra que o Espírito Santo quer através de nós, né? E mesmo sabendo das nossas misérias, pequenez e limitações. Mas se cada um fizer a sua parte, com certeza o mundo vai estar renovado. No parágrafo 900 do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer o seguinte: uma vez que, como todos os fiéis são encarregados por Deus, do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, os leigos têm a obrigação e o direito. Têm a obrigação, mas têm o direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta, isso eu peço que você grife aí, tome nota e preste bastante atenção. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente através deles, os leigos, né, que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. A igreja está dizendo que é somente através dos leigos que os homens podem conhecer a Cristo e o Evangelho. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores, dos padres, não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito. Então, sem a pretensão de que nós sejamos indispensáveis, não, mas a gente tem que entender que nós somos parte dessa engrenagem e que nós temos que estar no lugar para a engrenagem funcionar. Né? Alguém um dia disse a respeito das funções dentro da igreja, mostrando um relógio de parede, onde tem 3 ponteiros, o da hora, o do minuto e o dos segundos. Então ele dizia, olha, o bispo, né, ele é aquele que tem que olhar por todo o rebanho. Então ele é mais cauteloso, ele vai com mais parcimônia, ele vai trabalhar com mais empenho, com oração, com observação e tudo mais, a fim de que ele consiga conduzir todo o rebanho como um grupo, como um corpo, né, numa mesma direção.
Então grupos diferentes chegam no bispo e querem cada um uma coisa, o bispo não pode atender tudo do jeito que as pessoas querem em vista da função que ele exerce como pastor. O segundo ponteiro seria o ponteiro dos minutos, e esses seriam os sacerdotes, que estão nas paróquias e executando seus trabalhos nas capelas, nas diversas situações onde eles estão no meio do povo, seja por meio do sacramento, de nos dar o sacramento, ou até de visita aos doentes, visita às famílias, acompanhamento de pessoas que precisam de direção espiritual, atendimento no sacramento da reconciliação, da confissão, e também nas celebrações eucarísticas. Então, esse ponteiro, que seria o dos minutos, seria o trabalho dos padres, e aí sim inventa o ponteirinho do segundo, que ele dá uma volta enquanto os outros estão dando um pulinho, ele está dando várias voltas. Por quê? Porque essa é a função do leigo. O leigo tem que mudar as realidades a partir das verdades do Evangelho, vivida, e normalmente fora da igreja. Porque dentro da igreja, no mais das vezes, a gente ainda procura, por boa política de boa vizinhança ou qualquer coisa assim, sermos politicamente corretos ou pelo menos ordeiros. Mas não, nós temos que sermos, nós precisamos nos entender como membros uns dos outros. Nós não trabalhamos para Deus e o outro do outro grupo, do outro movimento, da outra pastoral, não, nós trabalhamos todos para um único Senhor. E isso precisa ser cultivado profundamente em nós, para que realmente as nossas ações sejam abençoadas e deem os frutos que são necessários. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se o fruto dá no ramo, nós precisamos que o fruto que dê em nós sejam aqueles que Jesus gostaria de oferecer para as pessoas. Então veja, a nossa missão, a nossa função, o nosso trabalho como leigo dentro da igreja é algo muito grande. Então nós vamos estar meditando sobre isso, partilhando sobre isso. Convido você a estar atento para as próximas publicações que nós vamos ter. E claro, como todo mundo que está publicando alguma coisa na internet, a gente pede para você que dê seu like aí, se você gostou ou não. Peço até que quem não tenha gostado possa dizer do que não gostou, para que a gente possa procurar melhorar. O conteúdo eu sei que é bom, porque esse conteúdo é o que a igreja ensina há 2000 anos. Mas também que você possa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Toda vez que a gente postar alguma coisa, você recebe essa postagem na sua linha do tempo, qualquer coisa assim. Então vamos pedir a graça de Deus, a fim de que nós tenhamos um despertar espiritual que nos leve a um profundo comprometimento com Cristo e a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós consagramos todo o nosso trabalho às suas mãos, Santíssima Virgem, a fim de que você que nos deu Cristo como salvação possa apresentar com os seus méritos e do vosso Filho, apresentar a Deus o nosso trabalho, a fim de que ele seja frutuoso para a maior glória do nome de Deus, pela salvação das almas e pelo bem da igreja. Amém.